Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Frota Descomplicada. Quero aqui mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Hoje nós estaremos com um episódio diferente, vamos estar abordando um pouco sobre a frota pública. Hoje eu estou aqui com o André, seja bem-vindo, André, tudo bem? Tudo jóia. O André trabalha com frota pública de prefeitura. Eu vou pedir para o André se apresentar. Fala quem é você, fique à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco. O prazer é meu nome é André Luiz Morkowski, sou gestor de frota pública com muito orgulho. Estou nessa caminhada aí há 9 anos, na Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, e é um desafio, né? As nossas dores é a mesma dor do outro gestor, porém tem algo mais. Muito legal, vamos aprender bastante hoje aí em relação à frota pública. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Cleverson, da GFI, Gestão de Frota Inteligente Consultoria, está participando conosco. Um abraço aí, Cleverson, que tem dado um apoio muito legal aqui no nosso podcast. Mandar um abraço aí também aqui para o Thiago, para o Michel, o pessoal que está conosco. Vamos lá, André, vamos falar um pouco sobre frota pública, né? A gente no Brasil tem uma cultura de uma frota privada, diferente dos Estados Unidos, né? Que usamos a ANAFA. A ANAFA é um evento internacional lá nos Estados Unidos, grande, a qual é formada por basicamente gestores de frota pública. No Brasil ainda não tem essa cultura. Hoje qual é o maior desafio de um gestor de frota pública? Bom, no setor público, são vários os desafios, né, dentro de uma frota pública. Primeiro, são a questão mesmo da cultura mesmo dos motoristas, dos servidores, da gente implantar aí um sistema que venha otimizar os gastos. Então, são dores que a gente tem no dia a dia para desenvolver algo da mudança. Então, a mudança de cultura, eu acho que é o nosso gargalo. E se tratando aí de uma frota pública, como a frota nossa pode ser usada de uma maneira estratégica para o funcionalismo público? Nós analisamos que hoje a frota pública, ambulância, você tem ali escolares, você tem uma série de coisas. Então, como que a frota pública ela se torna estratégica para a gestão pública e para ali para os municípios, como é na tua cidade? Bom, a frota pública, né, ela é essencial para o cidadão, né, da ponta, porque os nossos usuários, porque na realidade nós fazemos na gestão de frota, na realidade é gestão de vidas mesmo, porque qual que é o nosso objetivo maior? É carregar vidas, né? Então nós temos ali o transporte escolar, carregamos o quê? Alunos. Então ali o motorista ali para poder conduzir esses alunos, ele tem que ter uma experiência, tem que ter um cuidado, zelo, e aí mais os treinamentos de acordo com o CONTRAN, que é o transporte escolar. Tem um desafio que é enorme também na saúde, que abre um leque aí de atividades. Nós temos aí, você ter ideia, dentro do setor público, as demandas da saúde elas são infinitas. Então nós temos aí agendas de oncológico, que são tratamentos, né, pessoas no COR, a pessoa já está já bem crítica, então às vezes o motorista às vezes não é um pouco mais do que motorista, acaba sendo também um amigo, entendeu? Nós temos também fisioterapia, acamados, hemodiálise, tratamento fora de domicílio, altas hospitalares. Então você vê como é que é imenso aí o transporte na área de saúde, também na área de educação. Temos também a questão também da assistência social. Enfim, a frota ela é muito versátil e os desafios eles são muitos. Todos os dias é um desafio diferente. E como que a tecnologia pode auxiliar o gestor de uma frota pública no dia a dia? A tecnologia ela vem justamente para poder ajudar e mudar. Eu falo que é uma
uma mudança assim de chave que vem só para poder trazer benefício. Eu falo aí posso falar, porque a nossa prefeitura ela vem investindo há mais de 3 anos. Nossa frota, quando a gente chegou na nossa prefeitura, era uma frota antiga, mais de 15 anos. Primeira coisa foi unificar a nossa frota, colocar a nossa frota de educação, saúde, todos em um pátio só e fazer uma gestão só, unificada de todos, para ter uma eficiência melhor dos gastos. E com isso, a nossa frota foi trocada. A primeira coisa que foi feita, trocar a frota. Hoje, os nossos veículos os mais velhos 3 anos de uso. Está acabando a garantia agora. E a gente já está fazendo uma política de desmobilização a cada 3 anos, mudar a nossa frota para que a gente mantenha a qualidade do serviço na ponta para o cidadão e também a questão da segurança dos nossos motoristas. Legal. Vamos lá, fazer algumas perguntas aí, assim, uma curiosidade de um gestor, que eu sou de frota privada para um gestor de frota pública. Frota privada eu tenho política de frota. Frota pública tem política de frota? Na nossa tem. Na nossa tem, tanto é que a política de frota, eu falo que é a receita do bolo. Ela é essencial, seja ela na frota privada, na frota pública, porque se você não tem uma política de frota bem estruturada, você não tem as suas diretrizes para poder você cobrar o que pode, o que não pode. Vou dar um exemplo. Na nossa prefeitura, o nosso prefeito, você ter ideia, ele tem um termo de responsabilidade assinado. É igual a qualquer outro motorista, porque a lei de trânsito ela é igual para todos. Então, independente se você utiliza um veículo oficial ou um veículo próprio, a lei de trânsito ela é igual para todos. Então, o termo de responsabilidade ela vem para nos resguardar e mostrar a responsabilidade do condutor dentro da via e mostrando para ele, se ele causar um dano, um sinistro, algo de uma multa, a responsabilidade é dele. Então, tem que estar bem claro isso na política de frota para poder mostrar quais são os deveres e direitos. Isso é essencial. Qual tipo de frota que você tem lá na sua prefeitura? É uma frota mista, mista? Qual tipo de frota que você tem? Bom, meu tipo de frota em nosso município é uma frota mista. Tanto veículos próprios como veículos também terceirizados. Nós temos veículos aí terceirizados que dá na faixa 58 veículos, desde a linha leve até a linha amarela, e temos também os nossos veículos próprios, que são 80 veículos, que vêm aí para poder trabalhar e dar para o cidadão, né, essa logística aí todos os dias. Como que é feito a manutenção dessa sua frota? Você tem oficina interna, externa, tem algum tipo de contrato? Então, como que é feito a manutenção da frota? A nossa manutenção ela é feita de forma bem organizada. Nós temos também a nossa política de manutenção, que é feito de acordo com o modelo do veículo, né? Então, a gente tem um plano de manutenção. E nós temos uma plataforma, e essa plataforma nós temos uma rede de oficinas credenciadas. Na medida que a gente vai executando, o veículo pede para poder fazer as manutenções e dar os alertas de manutenção, a gente já manda para o sistema a manutenção preventiva, né, ou corretiva que for, colocamos no sistema, ali a rede credenciada ela vai brigar pelo menor preço compatível com o mercado. Aí a gente encaminha esse veículo para poder fazer a manutenção e assim ocorre aí as nossas manutenções. Hoje, referente aos motoristas, você tem motoristas que são contratados, são concursados. Como é o tipo de motorista que dirige a frota da prefeitura? Os tipos de motorista que dirige os nossos veículos, né, na prefeitura, a maioria são motoristas concursados, tá? E temos também motoristas que são contratados. Porém, a política e a responsabilidade, independente de ser efetivo, né, concursado ou contratado, a responsabilidade é a mesma, tá? E referente à questão de tecnologia no uso da frota
pública, hoje, quais são os sistemas principais que você tem de segurança, de gestão viária na frota pública? Bom, o sistema hoje que nós temos da nossa frota é a última tecnologia. Eu creio que foi a primeira prefeitura a implantar a videotelemetria, tá? Na frota pública. A videotelemetria ela veio para trazer benefícios, algo que a gente não conseguia ver a partir da tecnologia da videotelemetria. A gente conseguimos verificar a forma que nossos condutores conduziam os veículos. A partir daí, foi a mudança de chave para poder otimizar os nossos gastos, né, e melhorar a eficiência aí da nossa frota. Hoje, qual foi o maior desafio quando você foi fazer esse tipo de implantação de sistema? O maior desafio da implantação do sistema, primeiro foi a questão da cultura mesmo dos motoristas, e para poder mostrar, quando é algo novo, sempre tem aquela barreira, né, do motorista. Então, na conversa, mostrando para eles que aquilo é um benefício que vem para poder agregar não só para ele, mas também para o município, com o tempo foi mudando o conceito e foi começando a aceitar. Tanto que essa tecnologia ela é muito boa porque a gente trabalhamos mais no conceito da segurança. Porque, na realidade, a gente faz gestão de frota, a gente fazemos gestão de vidas. E a preocupação maior que nós temos é a vida. Não só aquele que está atrás do volante, mas também aquelas pessoas que estão sendo transportadas. Esse é o objetivo principal nosso, cuidar dessas pessoas. Mediante aí você colocou política de frota, você colocou tecnologia, os motoristas e os condutores da frota de Coronel Fabriciano, ele tem algum tipo de premiação extra? Sim, nossos motoristas têm sim premiação extras. Isso aí é de acordo com a análise, que é próprio sistema da videotelemetria, traz informações essenciais para o gestor para poder fazer a análise, né? Uma análise aí avaliadora, onde que a gente tem um ranking dos 10 melhores motoristas. E tem também os outros motoristas também que não conseguem chegar num ranking, mas a gente prefere presentear os 10 motoristas através das ações de condução no trânsito, questão da segurança, e com isso a gente tem um motorista nota 10. E aqueles motoristas que não conseguiu atingir as metas, eles não são punidos, na realidade eles são reciclados. Para quê? Na próxima, quem sabe ele concorre também entre os 10 melhores. E hoje qual é o papel de um gestor de frota dentro da administração pública? O papel do gestor de frotas dentro da gestão pública é muito desafiadora, porque não é só gerir e gerenciar veículos. Tem uma gama vamos falar assim, de sistemas, não só manutenção, combustível, mas tem o que? A operação do dia a dia. Tem que lidar com ela todos os dias. E às vezes a gente está apagando fogo no dia a dia, apagando incêndio mesmo. Mas se a gente não tiver as tecnologias necessárias para ajudar o gestor de frota pública, ele realmente vai todos os dias apagar incêndio. Mas, graças a Deus, após a nossa tecnologia que foi implantada, não só a videotelemetria, mas como outras tecnologias que veio trazer relatórios analíticos, né? O gestor de frota pública hoje, ela está com uma visão macro, já acompanhando já as tecnologias que é hoje utilizada no setor privado. E quais são as tendências no Brasil referente à gestão de frota pública? A tendência no Brasil em gestão de frota pública, eu vou ser bem sincero, o setor de frota pública está engatinhando ainda a questão da tecnologia. Não são todas frota pública hoje que tem realmente uma frota bem estruturada, que tem uma política de frota, que tem um sistema que realmente faz o rastreio dos veículos.
Então, eu falo que hoje ainda a gente está muito fraco ainda na gestão de frota pública com relação aí à questão das tecnologias, das ferramentas de medições, para poder ajudar aí na eficiência do gasto público. E qual é a importância hoje? Hoje tem surgido algumas empresas de consultoria. Em que a consultoria pode ajudar a gestão pública a melhorar o gestor de frota e as frotas públicas? A consultoria, ela pode ajudar e muito, o setor de frota pública. Primeiro porque o setor de frota pública, geralmente, aquele gestor que está lá na ponta, fazendo a gestão dos veículos, ele não tem essa visão macro, ele está ali para poder atender as demandas da rotina do dia, mas ele não tem aquela visão, quais são as ferramentas que devem ser utilizadas, quais os treinamentos que os motoristas dele devem ter, porque não é só dirigir veículo. Eu vou dar um exemplo, motorista de transporte escolar, o motorista tem que ter, de acordo com o CONTRAN, um custo de motorista de transporte escolar. Aquele que dirige um veículo de urgência e emergência tem que ter o custo de urgência e emergência, que é o caso da ambulância. E nem todos sabem o que pode e o que não pode. Então, a consultoria ela vem para poder agregar e ajudar aquele gestor no dia a dia a trazer resultados e, sim, trazer economia na eficiência do gasto. Aquilo que poderia gastar vai deixar de ser gasto e aquilo vai ser revestido em outras ações dentro do setor público. Pode ser investido na saúde, na educação, no esporte, até mesmo dentro da gestão de frota. No caso nosso da prefeitura, que a gente conseguiu aí comprar mais 2 veículos novos só com redução de custo. Legal. E como que funciona a questão dos abastecimentos? Como é que funcionam os nossos abastecimentos? Da mesma forma que a gente tem a rede credenciada da manutenção, nós temos uma rede também credenciada de postos, que é uma plataforma também. Hoje nós temos uma plataforma unificada, que isso é muito importante para o gestor. Quando você tem uma plataforma unificada com vários pacotes de serviço unificado dentro de uma plataforma só, que você não precisa ficar abrindo um relatório em uma plataforma, em outra. Hoje nós temos um sistema que chama Sistema GTF, Gestão Total de Frotas. Ali dentro nós temos o abastecimento, onde que nós temos uma rede credenciada, ela mostra onde que está menor valor do combustível, são vários postos credenciados a nível nacional, dentro da nossa rota sempre tem um posto credenciado, e além disso tem outros serviços agregados dentro da plataforma, né? Que no caso aí tem a manutenção, tem o combustível, temos aí locação veicular, desde um veículo leve até a linha amarela, temos rastreamento veicular, temos seguro veicular, tudo unificado em uma plataforma. Isso ajuda o gestor de frota no dia a dia. E como funciona a questão do sinistro? Suponhamos que teve um sinistro envolvendo um condutor de uma van escolar. Como que funciona o processo interno desse sinistro? Ok. Como é que funciona um sinistro dentro do setor público? Primeiro, a gente tem uma comissão avaliadora que chama-se o PAD, que é um processo administrativo. Dentro do setor público, para poder você avançar dentro de qualquer causa, você tem que abrir um processo administrativo. Teve um acidente, teve um sinistro, né? Primeiro caso, a gente preocupa a primeira questão das vidas, tem um procedimento que é abrir o boletim de ocorrência, se não tiver vítima. Então, existe um procedimento interno. Mas teve ali o sinistro. A causa foi do motorista. Lembra que eu falei do termo de responsabilidade? Se dentro da processo administrativo apurar que aquilo lá foi culpa do motorista, ele é responsável para poder fazer aí o custeio da correção dos danos causados àquele veículo. Tá? Então, por isso que é importante a política de frota bem estruturada, o termo de responsabilidade, porque quando acontecer um sinistro, aí tem a comissão que vai avaliar se foi realmente a responsabilidade do condutor.
Legal. E aí nós estamos abordando um pouquinho sobre essa questão da frota pública. O André é um dos poucos que não gosta de futebol. O negócio dele é judô, né? É, Fala um pouco sobre família, quantos filhos que você tem? bom, eu tenho 2 filhos, né? É o Tiago Luiz Morkoski e o Victor Yuri Morkoski, né? Acho que são os filhos da nossa base, é o que faz a gente aí todos os dias buscar aí conhecimento, buscar melhoria e trabalhar cada dia mais. Então, a família é a base, né? E eu tenho esses 2 filhos, que aí que é a minha vida. Você sempre atuou na frota pública ou você veio do setor privado? Sim, eu vim do setor privado. Trabalhei minha vida toda como diligenciador na área privada. Eu era fiscal, né, na área de qualidade. Então, eu tenho essa visão. E isso que foi fundamental quando eu fui para o setor público, levar as ferramentas de qualidade. PDCA, que é a melhoria contínua, Chikawa. Essas ferramentas foram todas abordadas. Pegou do setor privado e eu comecei a inserir dentro do setor público, para começar a ter o quê? Diretriz e entender o processo. Tanto é que, para poder você gerenciar algo, você tem que entender. Como não era a minha área, eu comecei também a abordar e fazer novos cursos, onde que eu fiz logística, fiz também cursos de gestor de frotas. Então, eu me capacitei para poder entender o processo, que hoje, graças a Deus, eu acho que é um case aí de sucesso o nosso projeto, e eu fico muito feliz aí na jornada. André, me fala aí quais foram os resultados efetivos do projeto que você fez ali de implantação na Prefeitura de Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais. Bom, o projeto elaborado aí pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, ela foi plantada em 2017, a semente, e ela veio germinando. E hoje, graças a Deus, a gente está colhendo frutos, né, desse trabalho. Como eu falei, começamos a implantar o sistema de qualidade, de gestão, fazer o farol, que a cada mês mostrar o diagnóstico, como é que está a nossa frota, treinamentos para os motoristas, e com isso a gente focou no o que é o principal, que é a vida. Então a cultura de segurança foi fundamental do nosso projeto, porque através da cultura de segurança trouxe vários benefícios para a gente, porque o motorista começou a ter um respeito com ele próprio, com a vida dele, ter o respeito com aqueles que ele está levando ali junto com ele nas viagens, e com isso, por incrível que pareça, durante um ano a gente conseguiu reduzir na faixa aí de 200 e poucos mil. Foi na faixa aí de 100... De novo. Tem problema não, né? Não. Então vamos lá. Vou voltar de novo. Volta da onde? Volta só foi na faixa de... Ah, tá. Ok. Uhum. Conseguimos economizar, né, com esse projeto por volta de mais de 200 mil reais, onde a gente conseguiu comprar 2 novos veículos, sem um centavo a mais, só na economia com o projeto. Por quê? A gente conseguiu começar a controlar a velocidade por via do motorista. Com isso, ele conseguiu reduzir a velocidade, mantendo a velocidade da via. Com isso, trouxe economia, tanto combustível, reduziu precocemente, melhorou a questão de quilômetros rodados nos pneus, melhorou o índice, né? E com isso a gente conseguiu reduzir aí vários setores: combustível, manutenção corretiva, pneu, abastecimento, tudo veio como um brinde, e com isso a gente conseguiu comprar 2 novos veículos sem nenhum gasto a mais. E aí, vamos falar um pouco sobre essa parceria entre o gestor da frota e com o executivo, no caso, o prefeito. Como funciona essa parceria entre o gestor de frota e o prefeito? Bom, essa parceria com o gestor de frotas, né, e o prefeito é uma parceria muito boa,
Tanto é que primeiro teve o aceite do próprio prefeito. Por exemplo, ele foi o primeiro a ser o exemplo de todos os motoristas, porque o conceito motorista, de acordo com a lei de trânsito, igual eu falei, dependente do veículo oficial, que é público ou particular, a condução, as regras são para todos. Então, ele foi fundamental porque ele também tem um termo de responsabilidade assinado. Se ele tiver uma multa de trânsito, ele também vai pagar pelaquela multa de trânsito. Então, ele foi fundamental para poder ser o exemplo para os demais motoristas, mostrar que ele está igual a qualquer um outro motorista. Muito legal, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast, uma aula bem bacana sobre frota pública, muito legal. André, muito obrigado. Dá o teu recado, pode falar o nome do prefeito, fica à vontade, manda um abraço para o prefeito, manda um abraço lá para sua equipe, para os seus filhos, o filho dele também trabalha com internet. Exatamente. Né? Deve ser por prazer, eu sou por teimosia, eu sou teimoso, meu negócio não era esse, meu negócio é frota, mas a paixão da frota me impulsionou estar aqui com os amigos falando um pouco sobre frota aqui no nosso podcast. Manda um recado aí para você, para os teus amigos, para quem quiser, fique à vontade, faça os seus agradecimentos. Bom, só antes de fazer o agradecimento, acho que a gente só esqueceu de abordar a questão do setor público e privado, que o setor público é altamente, né, auditado e fiscalizado. Nós temos que prestar conta para o Tribunal de Contas todos os meses, tanto nossos combustíveis quanto da manutenção. Então, todo mês tem que gerar o relatório e mostrar aí para o Tribunal de Contas o que é gasto com manutenção e combustível, que é um ato obrigatório. Tá? Agora sim, abraço, né, para os meus filhos, para o Vitor e para o Tiago, para minha esposa também. Um abraço, porque na realidade é a base. E a minha paixão hoje também é frotas. Comecei a gostar, apesar que eu não dirijo, tá? Um gestor de frota que não dirige, que eu tenho fobia. Mas é uma paixão imensa que eu tenho, gosto muito de frota. Cada dia eu venho me capacitando, buscando a conhecer sobre gestão de frota, que a cada dia vem crescendo e é um desafio para a gente, para o gestor de frotas, muito grande. Então, para a minha equipe também, para o meu time, porque na realidade nós não somos nada, a gente não faz nada sozinho. Então, todo o mérito que tem, o case que a gente tem na nossa prefeitura é pela equipe. Sem equipe a gente não é nada. Então, um abraço, muito obrigado pelo meu time, lá da gestão de frotas nossa, lá de Coronel Fabriciano. Meus agradecimentos para eles, porque sem eles nada faz. Eu quero aqui agradecer, muito obrigado, André, muito bacana esses minutos com você, muito aprendizado. Eu sempre falo que podcast, participar é um ato de amor, um ato de gratidão, porque aqui nós compartilhamos experiências, história. Mandar um abraço aí para todo mundo lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Quero muito obrigado por estar aqui conosco. Conta com a gente aí, pessoal do podcast, estamos sempre à disposição. Mandar um abraço aí para todo mundo lá da IAFA. Amanhã nós vamos ter um jantar de gala lá na IAFA. Mandar um pessoal lá, um abraço para todo mundo do Comitê de Gestores de Frota do Estado de São Paulo, a todos que participaram. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comente, faça as perguntas, fiquem à vontade, divulga Frota Descomplicada, o seu podcast de frota, semanalmente com vídeos, diariamente, sempre tem lá um novo vídeo também. Muito obrigado por participar, não deixa de se inscrever, divulga, participe conosco do Frota Descomplicada. Muito obrigado, um abraço a todos. O André estava nervoso, calma, André, nervoso. Você não falou